pessoal, tudo bom? Professor Gerson aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os blocos econômicos, certo? Sobre blocos econômicos, eu queria destacar que a gente já discutiu em vídeos anteriores sobre a União Europeia e o movimento de Brexit, o movimento de saída do Reino Unido do bloco econômico União Europeia. Então, quando a gente discutiu sobre o Brexit, eu falei um pouquinho sobre o contexto histórico do surgimento dos blocos econômicos. Só que o contexto histórico, do surgimento dos blocos é diferente do surgimento da União Europeia. A União Europeia ela já tem um contexto histórico mais voltado do fim da Segunda Guerra Mundial, em que certos países europeus começam a se juntar economicamente, socialmente, para poder se reconstruírem do pós-Segunda Guerra. Enquanto os outros blocos econômicos eles surgiram num contexto um pouco diferente. Já seria mais um contexto de pós-Guerra Fria, um contexto de nova ordem mundial, pós-década de 90, em que a maioria dos países do mundo seguiu o mesmo sistema político, econômico, ideológico, o sistema capitalista. Todos os países influenciados, de certa forma, pelo consenso de Washington, que sustentava realmente os países deveriam seguir as práticas neoliberais para que os países fossem mais abertos à prática do comércio, ao desenvolvimento tecnológico. Então, nesse contexto de nova ordem mundial, esse contexto de multipolaridade, é o contexto histórico que nós podemos colocar aí o surgimento, a eclosão, o fortalecimento dos chamados blocos econômicos. Então, como eu já discuti em um vídeo anterior, nós falamos já sobre a União Europeia, agora eu vou pegar sobre os outros blocos econômicos. Eu quero começar pelo NAFTA. O NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, formado por países como Canadá, Estados Unidos e México. Então, o Tratado de Livre Comércio significa que o comércio de mercadorias, o fluxo de mercadorias, fluxo de capitais entre esses países é muito facilitado, é livre, certo? Então, só que cuidado com isso. Nós falarmos circulação de mercadorias e capitais ser livre, não significa que as pessoas também circulam livremente, certo? Entre Estados Unidos e Canadá tem até uma facilidade de circulação de pessoas, mas todos nós sabemos que no México não. O México não é tão bem-vindo assim nesses países como Estados Unidos e Canadá, com essa facilidade toda por conta do subdesenvolvimento que o México acaba apresentando. Tá? Péssimos índices socioeconômicos quando comparado com os outros dois países do bloco. Então, um bloco econômico formado por Canadá, Estados Unidos e México, em que o próprio nome já fala, é livre comércio entre esses três países. Comércio de mercadorias, transação de finanças, bolsas de valores, mas pessoas não. Tá? O que realmente ilustra, solidifica essa relação comercial entre México e os outros países do bloco seriam as chamadas maquiladoras. As indústrias maquiladoras são empresas ou americanas ou canadenses que se situam no território mexicano e que realizam serviços no México, como montagem das mercadorias, certo? Só que essas mercadorias muitas vezes elas são só utilizadas do território do México, da mão de obra barata mexicana, para a confecção dessas mercadorias e muitas dessas mercadorias retornam para os países Canadá ou Estados Unidos para o comércio desses produtos. Então, indústrias maquiladoras são indústrias geralmente americanas ou canadenses que se situam, suas filiais estão no México, explorando o território do México, usufruindo da mão de obra barata do México para a confecção das mercadorias e depois essas mercadorias retornam para o país de origem para poder circular através do comércio. Beleza? O nome maquiladora vem de maquiagem. E a maquiagem, a definição de maquiagem, ela tem duplo sentido, Ou ela quer realçar algo, ou ela quer esconder algo. E nesse caso, muita gente fala de maquiladora por querer esconder essa questão da exploração dessa mão de obra barata, do quanto os países que são as sedes exploram os benefícios do México, sendo que muitas vezes essa mercadoria não fica no território mexicano. Certo? Então, Tratado de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. Beleza? Outro bloco econômico seria o nosso, o Mercosul. Mercado Comum do Sul, em que países possui, 4 países membros fixos, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Nós tínhamos a Venezuela também como membro, só que a Venezuela atualmente está suspensa pelas questões políticas, sociais que o país apresenta, um governo realmente que democraticamente está deixando a desejar há um bom tempo e que por isso a postura que o Mercosul tomou foi de suspender provisoriamente a Venezuela enquanto essa democracia de fato não volte a prosperar dentro da Venezuela. Beleza? Então, membros fixos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Nós somos uma chamada União Aduaneira. O que é a União Aduaneira? A União Aduaneira é aquela que possui uma tarifa externa comum. A sigla é a TEC. Tarifa externa comum, o próprio nome já responde. Para produtos externos, certo? Temos uma tarifa fixa. Ou seja, a competição entre os 4 países membros do bloco
não ocorre se for depender de uma tarifa, porque a tarifa é a mesma. O que vai classificar um país comprar ou vender produtos ou do Brasil ou da Argentina vai ser a qualidade do produto, o preço do produto, mas a tarifa não, porque ela é a mesma, certo? Tarifa externa comum. E destaque porque eu falei 4 países membros fixos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mas possuem membros associados, como Bolívia, como Chile, certo? Equador. E esses países de membros associados, eles usufruem também da TEC, eles usufruem dessa facilidade do bloco econômico, só que eles não têm o poder de decisão e nem poder de veto na criação de leis, né, na questão burocrática do Mercosul. Então essa questão burocrática só é resolvida entre os 4 membros fixos, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, certo? Os demais apenas usufruem dos benefícios do Mercosul, beleza? Então, Mercosul, estamos finalizados. Outro bloco econômico seria a União Africana. A União Africana, que o próprio nome já fala, prega uma união entre os países da África, do continente africano, para tentar ter uma independência, entre aspas, financeira na globalização, nos dias de hoje. Ela tentar romper com consequências colonialistas e neocolonialistas que o continente africano esteve sujeito há décadas e décadas. Então, é uma união econômica, social, a tentativa é promover o desenvolvimento econômico e social dos países africanos e tentar, vamos falar assim, perder, né, esses malefícios, essas coisas ruins que o colonialismo e o neocolonialismo trouxeram para o continente africano. Então a União Africana ela foi criada em 2002 e hoje em dia nós temos 54 países membros, todos eles tentando promover um desenvolvimento socioeconômico dentro do continente africano. Certo? Outro que eu queria destacar é a PEC, a Cooperação Ásia-Pacífico. Seria sensacional para esses países se essa cooperação realmente acontecesse de fato. Seria países aí, então, do continente asiático com os países banhados pelo Oceano Pacífico aqui da América, como o Chile, como os Estados Unidos. E realmente seria uma cooperação econômica muito grande. Seria um bloco econômico que movimentaria muito dinheiro. Qual que é o problema? As divergências econômicas e ideológicas entre as grandes potências dessa região, Estados Unidos de um lado e China do outro, atrasa o funcionamento pleno desse bloco econômico. Por isso ele está mais na teoria e falta ainda desburocratizar para acontecer de fato, para fluir de fato a cooperação econômica dentro desses países. Certo? Outros dois aqui, de menor expressão, seria o Pacto Andino e a Unasul. O Pacto Andino seria uma cooperação entre os países cortados pela Cordilheira dos Andes. Então, uma cooperação econômica, uma discussão mais local dos países que são cortados pela Cordilheira dos Andes, certo? Enquanto a Unasul, ela foi criada em 2004, seria uma união dos países ao sul, né, da América do Sul. Então, seria Brasil, Uruguai, Argentina, certo? Paraguai. Só que a Unasul, quando ela foi criada em 2004, de acordo com alguns políticos atuais da América do Sul, ela tinha um viés ideológico que não é aquele viés praticado nos dias de hoje pelos representantes locais atuais dos países da América do Sul, ao sul da América do Sul. Portanto, governos como o Brasil decidiu excluir a Unasul e aderir a um novo bloco econômico, uma nova nomenclatura chamada de Pró-Sul. Então, a partir de 2019, nós temos a extinção da Unasul e o início da chamada Pró-Sul. Seria, então, uma união pró-desenvolvimento econômico dos países ao sul da América do Sul. Tá? Questões ideológicas, políticas realmente interferiram para a exclusão de um bloco econômico, né, entre aspas, e o surgimento de uma cooperação econômica entre esses países. Então, a ideia de bloco econômico é essa, pessoal. O objetivo seria realmente promover desenvolvimento econômico, promover um desenvolvimento social, cooperações entre os países começarem a falar as mesmas línguas, países que têm o mesmo objetivo, praticarem ações próximas para conseguirem prosperar as suas economias. E nós temos a ascensão, o surgimento cada vez maior desses blocos econômicos no contexto de nova ordem mundial, certo? No surgimento da nova ordem mundial, da multipolaridade, por conta do sistema ideológico, político, capitalista ser hegemônico em vários países do mundo. Beleza? Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!